Amém. Já vou pedir para projetar ali, quero tentar ser mais objetivo possível. Essa manhã, Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu quero falar hoje, mesma palavra que eu falei essa manhã, que é sobre pais geradores de promessa. Aproveitando, obviamente, esse gancho, do Dia dos Pais, tudo aquilo que Deus tem feito. Aliás, eu quero já também dizer aqui um feliz Dia dos Pais para todos os pais, declarar sobre a sua vida, que o Senhor possa te abençoar com mais sabedoria, porque nós, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, precisamos de muita sabedoria do alto, sim ou não, pais, Muita sabedoria, e nós cremos que estamos aqui exatamente por esse motivo. Nós vamos trabalhar sobre 2 textos da palavra. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, ou se você quiser acompanhar também só ali no telão, você pode ficar à vontade. Mas os 2 textos, o primeiro deles será o texto de Gênesis, capítulo de número 12, versos 1 a 3, e depois nós vamos ler Hebreus 11, 6 a 12. Só antes de então lermos o texto, diga comigo assim: pais, geradores de promessa. Vamos dizer mais uma vez, diga pais, geradores de promessa. Amém. Então vou ler para vocês aqui, começando por Gênesis 12, verso 1 a 3, onde a palavra diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, e agora está escrito ali, e da casa do amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias. Benditas todas as famílias da terra. Olha para o seu irmão e fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Irmãos, eu gosto dessa palavra porque, primeiro, que nós precisamos entender que a Bíblia, desde o seu início, ela já nos mostra a grande importância da referência paternal. Aqui nós estamos diante dos nossos patriarcas. Vamos falar daqui a pouquinho mais explicitamente, especificamente sobre cada um deles. Os nossos pais na fé, Abraão, Isaac, Jacó. Mas nesse momento que nós estamos vendo é que a palavra do Senhor, antes de declarar uma bênção sobre gerações, antes da palavra do Senhor declarar que as famílias serão benditas através de Abraão, a palavra de Deus, ela fala a bênção que está sobre a casa do seu pai. Por que a casa do seu pai? Porque a casa do nosso pai é o lugar de referência, de onde nós recebemos todo o nosso legado. E aqui a Bíblia está exatamente expressando a importância da figura paterna, a importância de um homem assumir a sua posição de autoridade como um sacerdote do seu lar, porque quando um homem assume a sua posição sacerdotal, não somente ele, mas todas as gerações serão abençoadas. E é isso que eu gosto de pensar. A Bíblia, ela trabalha com um conceito geracional. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que muito embora Abrão, por exemplo, pudesse ser abençoado como foi, e a Bíblia fala de toda a prosperidade, de toda a bênção que estava sobre a sua vida, Deus não resumiu a sua bênção apenas à sua própria vida, mas o Senhor fez questão de estender a bênção de forma geracional, ou seja, não somente Abrão, mas também os seus filhos, mas também os seus netos, e todas as gerações, ou seja, todas as famílias da terra seriam benditas através da vida dele. E sabe, isso nos leva a pensar que o nosso Deus, ele é um Deus de gerações. Diga comigo assim: o meu Deus é um Deus de gerações. E isso nos leva à importância de nós entendermos a nossa vida, a nossa responsabilidade. Porque se você está pensando a vida somente para você, talvez você diga: olha, tive sucesso, bacana, conquistei alguns objetivos, consegui vencer algumas lutas, talvez você esteja desfrutando de um momento bom na sua história, mas a minha pergunta essa noite é: a vida se resume a você somente? Porque se a vida se resume somente a você, se a vida se resume somente a mim,
podemos até dizer assim, olha, tivemos sucesso. Mas a vida não se resume somente a nós. A vida, sim, ela é uma extensão da bênção que Deus já colocou sobre a nossa vida, mas que só se torna sucesso quando ela é passada de geração para geração. O sucesso na Bíblia está ligado com a transmissão do legado espiritual. Se eu pensasse, por exemplo, a igreja Nova Aliança de Arapongas. Uau! Estamos completando agora no mês de setembro 5 anos. Glória a Deus. Eu posso dizer, tivemos sucesso? Glória a Deus, temos sucesso. Temos um grande número de líderes nessa casa. Temos, como tivemos hoje pela manhã, um culto com bastante irmãos. Essa noite temos um culto com bastante irmãos. Aí a pergunta é, isso é sucesso? Para mim, não. Sucesso é, se daqui 20 anos, talvez menos, os nossos filhos estiverem aqui nesse altar, levando a palavra de Deus, ministrando adoração, lá no fundo orando, e talvez num lugar muito maior, talvez um lugar onde os nossos filhos, os nossos netos vão além de nós. Isso é sucesso. Agora, se sucesso para você é só essa vida, é só a tua história, eu digo a você, o teu conceito de sucesso é muito limitado. O John Maxwell, que é um dos autores que eu mais gosto de ler, ele fala, sucesso sem sucessor não é sucesso, é fracasso. Porque o sucesso realmente é a capacidade que nós desenvolvemos de dar continuidade na nossa história, de dar continuidade no legado que Deus colocou sobre as nossas vidas. Então, o meu maior objetivo não é levar os meus filhos apenas ao Senhor, mas é que os filhos dos meus filhos, é que a minha geração de netos, de bisnetos, todos eles se encontrem com o Senhor. Quantos estão entendendo essa palavra? Então, a nossa luta, irmãos, bem como também a bênção que Deus legou aos nossos antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, era muito mais do que uma bênção momentânea. Era muito mais do que, Abraão, olha, vai tranquilo, você vai resolver os seus problemas. Abraão, fica tranquilo, porque eu estarei com você, então, não temos. Era muito mais do que isso. Era, Abraão, vá, mas também ensina o seu filho aí. Abraão, vá, mas ensina o seu filho a ensinar o seu neto, porque a bênção de Deus nunca se resume somente a nós, mas sim a nossa geração. E nós olhamos para o passado e vemos como que as gerações passadas falharam em muitos aspectos. Quando nós, por exemplo, olhamos para a Europa, e eu gosto muito de sempre lembrar que a Europa é um berço de avivamento. E quantos avivamentos não aconteceram naquele lugar? E quantas vezes a gente já não ouviu falar de um chacoalhar do Espírito Santo, quando Deus provocou transformação naquelas nações? Mas em muitos lugares onde você vai hoje na Europa, o que está reinando é o secularismo, é a frieza espiritual, é o distanciamento completo de Deus. O que é que aconteceu? Houve uma falha na transmissão e no legado espiritual. Porque os pais não passaram para os filhos, as gerações não entenderam a importância de ser um instrumento de Deus para que a bênção não fique em você, mas para que a bênção dê continuidade através de você. Então você não é apenas um receptor da bênção de Deus, você é um transmissor da bênção de Deus. Quantos estão entendendo essa palavra? Então essa é a direção que o Senhor estava dizendo a Abraão. Olha, Abraão, do mesmo jeito que você sai da casa de seu pai, então você vai também transmitir esse legado aos seus filhos, aos seus netos. Quando lemos Hebreus, e a palavra do Senhor diz ali, Hebreus capítulo 11, versículos 6 a 12, a palavra diz, pela fé, Abraão, aliás, aqui já é Abraão, né? Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó. Agora preste atenção o que a Bíblia diz. Herdeiros com ele da mesma promessa. Então a bênção
não parou em Abraão. A bênção, diz a palavra de Deus aqui, era também para os seus herdeiros. Diz aqui que tanto Isaac quanto Jacó eram herdeiros da mesma promessa de Abraão. Eu quero dizer para você, seus filhos, seus netos, são herdeiros com você da mesma bênção que Deus está liberando sobre a sua vida. Como o Fabiano falou, está fraco, né? Eu vou dizer mais uma vez, para te dar a oportunidade, os seus filhos, os seus netos, são herdeiros da mesma bênção que você está recebendo, amém? Amém, glória a Deus, querido, é isso aí, isso é para você. Agora, pare para pensar, se os meus filhos, os meus netos, são herdeiros da bênção que eu recebo, a pergunta é, você já entendeu que você é um receptor da bênção, mas também é um transmissor? Você já é um abençoado por Deus e você já entendeu que essa bênção está sobre a sua vida? Porque talvez alguns ainda estão assim procurando, estão apalpando, estão perdidos no mundo que nós estamos vivendo. Agora, eu quero dizer para você, principalmente você que é pai, principalmente você que é mãe, principalmente você que tem sobre a sua vida uma responsabilidade de educar, de cuidar e de ser uma referência sobre os seus filhos. A pergunta é, qual bênção você tem para transmitir como um legado geracional sobre a história dos seus filhos? Porque Abraão, ele só realmente liberou sobre Isaac e Jacó, porque ele era um receptor da bênção. Porque primeiro ele abriu seu coração para receber o que o Senhor tinha para derramar em sua vida, e depois que ele estava cheio desse amor, depois que ele estava cheio dessa graça, depois que ele estava cheio de sabedoria, então ele começa a liberar isso sobre os seus filhos, e a sua geração toda vai ser abençoada, e a sua casa não será resumida à sua família apenas, mas também àqueles que virão depois de você, porque o sucesso, como eu disse, na Bíblia, tem muito mais a ver com a preparação dos nossos sucessores no dia de amanhã, do que apenas com aquilo que nós estamos vivendo no dia de hoje. E Deus tem derramado, gente. Deus tem feito nesse tempo. As portas do céu estão escancaradas. O Senhor está se revelando a toda a criação dele. Esse é o momento mais oportuno da sua história para abraçar a fé, para reconhecer o poder de Deus sobre a sua vida e para levar isso como um legado ministerial, não só sobre você, mas sobre os seus filhos e os seus netos. É o melhor tempo. É um tempo onde a terra dos nossos corações estão férteis. Deus está falando de todas as formas. O Senhor está se movendo. Nós temos visto, sim, um agir espiritual sobre o planeta Terra, como poucas vezes vimos na história. Então, é o tempo de nós abraçarmos a importância desse legado geracional. E tudo começa com o reconhecimento de onde vem essa bênção. Essa bênção é paternal. Essa bênção foi escolhida por Deus para que viesse da casa de Abraão e pudesse ser gerada na vida dos seus filhos. Continuando no texto de Hebreus 11, ele fala, porque Deus, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, enquanto teve por fiel aquele que lhe o havia prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está sobre a praia do mar. Então, sabe o que nós temos olhado e visto é que o nosso Deus é um Deus de promessas. A promessa de Deus, ela está disponível. Uma coisa, obviamente, é você reconhecer que Deus é o Deus de promessas. E outra completamente diferente é você desfrutar das promessas. Eu temo que muitos de nós talvez reconheçamos que Deus é Deus de promessa. Eu temo que muitos de nós talvez saibamos e talvez tenhamos lido sobre as promessas de Deus, mas existe uma diferença grande entre saber as promessas,
saber que elas existem e vivê-las na sua vida. Então, o que a palavra está dizendo é que Abraão, ele abraçou esse legado. Ele reconheceu que mesmo com as suas limitações, mesmo com as adversidades, as quais falaremos um pouco mais à frente, mesmo assim, ele era homem fiel às promessas que Deus colocou para a sua vida. E isso faz parte da nossa história, irmãos. Nós precisamos aprender a grande importância que é termos um posicionamento nesse tempo das nossas vidas. Então, tudo aquilo que Deus faz, ou seja, toda a sua promessa, ela já nasce com o mal da esterilidade. Toda a promessa de Deus, ela já nasce com a possibilidade de se confrontar com a esterilidade, com a dúvida, com a incredulidade do coração humano. Mas nós precisamos aprender a romper isso. E essa noite eu quero usar a figura de três pais, aliás, são os mesmos que eu falei aqui desde o início, Abraão, Isaac e Jacó, para que através da vida, através da história deles, nós possamos reconhecer como que esses homens conseguiram vencer todos os desafios que se armaram à sua frente e receber as promessas de Deus sobre a sua história. Então, antes de chegar lá, eu quero dizer para você que em Gênesis 12, Deus chama Abraão e ele promete que através dele encheria a terra. Mas já em Hebreus 11, como nós dissemos ali, o apóstolo Paulo diz que estas promessas também se estenderiam sobre todas as suas gerações. Então veremos aqui, e eu quero colocar o primeiro texto, Gênesis capítulo 11, versículos 29. O que a palavra de Deus diz? Que Sara, mulher de Abraão, era o quê? Estéril. Olha só isso. Diz a Bíblia, Abraão e Nacor se casaram. A mulher de Abraão chamava-se Saraí. Ora, Saraí era estéril, não tinha filhos. Que coisa estranha. Deus promete filhos a Abraão, mas o que a Bíblia diz? Que a sua mulher era o quê? Estéril. Como que a promessa, veja como que é claro aqui, irmãos, a promessa de Deus já nasce com a possibilidade da esterilidade. E toda a promessa de Deus é exatamente assim, desafia a nossa fé. Mas se não bastasse isso, como nós lemos ali no texto de Hebreus 11, quando a Bíblia fala pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber filho, mesmo fora de idade. Irmãos, Sara era uma mulher idosa. Ela já não tinha mais condições de ter filho. Porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido, pelo que também de um, e esse já amortecido. Vocês entenderam? Ele está falando aqui sobre Abraão. Descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está sobre a praia. Abraão, irmãos, tinha 99 anos. Como que alguém de 99 anos, que a Bíblia fala já amortecido, agora vocês entenderam, né? A piada demorou 3 horas para chegar aí. Mas como que alguém de 99 anos, já amortecido, com a sua mulher também idosa e estéril, vai se tornar o pai de multidões? Vai receber uma promessa de Deus e que eles terão muitos filhos e que todas as famílias da terra serão benditas através do fruto do ventre daquela mulher. Como, gente? E esse é um episódio importante da Bíblia para nos relembrar que todas as promessas de Deus estão ali. Mas entre a promessa e a sua concretização, existe sempre as barreiras, as dificuldades. Nesse caso era a esterilidade de Sara. Nesse caso era a idade avançada tanto de Abraão como de Sara. Mas a pergunta é, e nas nossas vidas? E na sua história? Quais são as lutas que você enfrenta?
para que a promessa de Deus possa se cumprir sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Como eu disse aqui, muitos de nós sabemos, existe uma promessa, e existe sim, não somente uma, mas centenas de promessas que estão na palavra de Deus sobre a minha e a sua vida. E a pergunta é, nós estamos vivendo elas? Nós estamos permitindo que Deus realmente construa em nossos corações esse mesmo legado que esteve sobre os nossos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó? Tudo isso está disponível como estava disponível para eles, mas as mesmas lutas, e talvez algumas até maiores, você tem enfrentado. As lutas que eles enfrentaram eram um símbolo de que a promessa de Deus, ela independe das nossas dificuldades. Não é porque você está passando lutas, não é porque as coisas não estão exatamente do jeito que você gostaria, que Deus se esqueceu, que Deus não tem promessa, ou que a promessa dele não vai se cumprir em sua vida. Ora, esses irmãos, e eu fico imaginando o momento que Abraão, na verdade, recebeu essa palavra de Deus. Como assim, Senhor? Eu tenho 99 anos, eu não tenho condições. Mas não somente ele, também o seu filho, Isaque, quando ele se casou com Rebeca, e olha só o que a palavra de Deus diz. Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era o que, irmãos? Estéril. Então, Sara era estéril. Rebeca também era o que? Estéril. A mesma situação que estava sobre a mãe também estava sobre a nora, no caso. A mesma situação que estava sobre Sara estava sobre Rebeca, porque era algo que eles estavam enfrentando como um problema dentro da sua geração. A mesma esterilidade se apresenta para uma, a mesma esterilidade se apresenta para outra, e eu faço a pergunta para você. Deus, quando olhou a esterilidade de Sara, Deus, quando olhou a esterilidade de Rebeca, Ele deixou de fazer a promessa? Ele deixou de gerar fé no coração de Abraão, porque as suas esposas não podiam ter filhos? Não. Deus declarou a promessa dele, independente do quadro que eles estavam vivendo. E essa é uma palavra boa para o seu coração. Essa é uma palavra boa para mim e para a sua vida nesse tempo. As promessas de Deus, elas independem do momento, das lutas e das adversidades que nós estamos vivendo. Veja que a história não para aqui, mas também, além de Sara, além de Rebeca, a Bíblia diz que Raquel, a esposa de Jacó, veja o que diz Gênesis 31 e 2. Raquel, vendo que era o que, irmãos? Estéril. Teve inveja da irmã. Dá-me filho, senão eu morro, disse a Jacó. E este teve que lhe responder, contrariado. Eu não estou no lugar de Deus. Só Ele sabe, porque te impediu de ter filhos. Interessante, irmãos. Deus, Ele é o Deus do impossível mesmo. E esse é o grande segredo das promessas de Deus. Elas são baseadas em coisas impossíveis. Mas aquilo que é impossível aos nossos olhos, é possível para Deus. Talvez aos seus olhos é impossível. Tem coisas que olhamos na vida e fala, Senhor, é impossível que algo aconteça nessa situação. Aos nossos olhos pode ser, mas aos olhos de Deus não. Então essa palavra é boa, porque, sabe, todas as promessas de Deus, elas já nascem com essa possibilidade da esterilidade, com essa perspectiva do impossível, para nós, e talvez também para Abraão, talvez para Sara, para toda a sua geração, é impossível ser pai de multidões, porque 3 gerações de estéril, entre eles idosos, como assim Deus vai cumprir a sua palavra? Como assim Deus vai fazer? Mas ainda bem, e graças a Deus, que esses homens, no caso esses pais, eles não temeram, e mesmo olhando as dificuldades, mesmo olhando as impossibilidades,
mesmo fazendo um diagnóstico racional sobre aquela situação, eles não temeram e eles deram continuidade na palavra e nas promessas de Deus. Isso é algo que talvez mexa muito conosco, porque nas nossas vidas acontece muito isso. Nós somos bons para diagnósticos racionais, sim ou não, gente? Quando algo está dando errado, você já quer pensar em todas as possibilidades. E às vezes você mesmo acaba verbalizando, não vai dar, não tem mais jeito. E muitas vezes quando você reage assim, você está exatamente demonstrando a ausência da fé. Porque aos nossos olhos, aos olhos humanos, algumas questões da vida espiritual não se encaixam mesmo. Como que talvez seria para José ter que entender que a sua esposa estava grávida do Espírito Santo? O seu diagnóstico racional era muito claro. Como assim? É impossível. Mas aquilo que era impossível aos olhos humanos era possível para Deus. E em muitas ocasiões na história nós vemos que a capacidade racional das pessoas mais atrapalharam do que ajudaram. Porque o diagnóstico que você tem em mãos não é a palavra final. Diga comigo assim, a palavra final vem de Deus. Olha para quem está ao seu lado e fala, a palavra final na sua vida vai vir de Deus. Então pare de ouvir as pessoas erradas. Pare de ouvir as pessoas que têm diagnóstico sobre você. Ouça o que Deus diz sobre a sua vida. Ouça o que a palavra de Deus está dizendo ao seu respeito. Ele tem a palavra final. A última palavra é sempre dele. E se ele fez a promessa, meus irmãos, se ele prometeu, pode ter certeza, ele vai cumprir. Sabe, a vontade do Senhor é soberana sobre a sua criação. E esses pais, na minha opinião, eles foram muito pontuais quanto ao seu posicionamento. Eu queria ver primeiro o posicionamento de Abrão, e eu quero ler com você o trecho da história que está em Gênesis 15. Gênesis 15, verso 1 a 6. Eu projetei só o último versículo, que é o 6. Não está para você ali no telão, mas eu vou ler a outra parte, que diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será grandíssimo. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, que me darás, visto que eu morro sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? E disse mais Abrão: a mim não me tens dado filhos, eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu, conta as estrelas, se é que as pode contar. E acrescentou-lhe: assim será a sua descendência. E agora o texto que está ali no telão, que é o versículo 6 aqui. E creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isso como justiça. Amém? Vamos ler junto esse versículo? Vamos lá? E creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isso. Amém? Então diga comigo assim: Abrão creu. Essa é a primeira característica de pais que fazem a diferença na sua vida, ou pais que geram as promessas de Deus. Primeira característica, eles creem. Então Abrão, a despeito de tudo aquilo que estava ao seu redor, a despeito de todas as impossibilidades, a Bíblia é clara e diz: e Abrão creu no Senhor. Irmãos, a fé é o pressuposto básico para que as bênçãos de Deus se concretizem sobre a nossa vida. Ah, pastor, eu quero ter as promessas de Deus. A pergunta é: você crê em primeiro lugar? Você acredita realmente em Deus? Ou você talvez seja uma pessoa, de
uma postura religiosa, que frequenta a igreja, que frequenta uma célula, mas que talvez ainda não despertou a sua fé a ponto de confiar nele acima de todas as coisas. A palavra em Tiago fala que aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Então, o que quer dizer é que, sabe, não tem estabilidade. Fé e dúvida são duas coisas que não combinam. A Bíblia fala no Salmo de número 37, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Diga comigo, confia nele. A palavra é clara, irmãos, entrega o teu caminho, mas também confia nele. Você tem que confiar. Nós precisamos aprender que o resultado do sucesso espiritual está em nossa confiança em Deus. Na confiança de que o Senhor é capaz de suprir todas as minhas necessidades. O Fernando ministrou aqui sobre o texto da viúva pobre, colocou isso como uma característica, a confiança daquela mulher, de saber que ela podia vencer toda a insegurança do seu coração, porque além de toda e qualquer outra necessidade, ela confiava no Senhor. E essa é uma característica na vida daqueles que temem a Deus, na vida daqueles que então entregam o seu caminho ao Senhor, na vida daqueles que correspondem ao chamado de Deus, mesmo com circunstâncias adversas, mesmo com impossibilidades, mesmo com o diagnóstico da infertilidade. Sabe, nada disso foi capaz de parar os objetivos de Deus na vida dos patriarcas. Mas eles poderiam ter sido fracassados se não tivessem correspondido como Deus gostaria que eles correspondessem. Se Abraão, por exemplo, não tivesse crido de todo o seu coração, hoje provavelmente não estaríamos aqui. Se Abraão não tivesse realmente entregado a sua vida completamente nas mãos do Senhor e confiado que Ele era capaz de transformar aquele diagnóstico de esterilidade em fertilidade, então não estaríamos aqui hoje. Mas ele foi um pai espiritual, um grande exemplo para mim e para a sua vida, amém? Ele foi a resposta para aquela geração, e que mesmo com diagnóstico contrário, ele creu. E isso nos ensina alguns princípios importantes. Sabe, às vezes as pessoas têm confundido essa questão da fé, e as pessoas acham que fé é concordar. Mas entenda isso. A fé não é concordância, a fé é obediência. Se Deus deu uma direção, se a palavra do Senhor está sendo clara sobre a sua vida, talvez o teu diagnóstico racional fala, puxa, mas será mesmo? Talvez não, porque você está querendo concordar com a palavra. E algumas coisas, principalmente no que diz respeito à vida espiritual, não farão muito sentido mesmo para o nosso raciocínio. Mas agora, se você definir fé apenas com aquilo que você concorda, você nunca vai viver a fé em plenitude, porque fé não é concordância, fé é obediência. O Senhor falou, eu faço. Ah, mas a minha esposa tem 99 anos, faça. Ah, mas o diagnóstico é de esterilidade, faça. Sabe, todos os argumentos que eu e você colocarmos para Deus, cairão por terra quando nós vencemos eles com a palavra do Senhor e com fé. Porque fé não é concordar, irmãos. Se você está esperando alguma coisa dentro do teu processo intelectual e racional fazer sentido para que então você dê um passo, o nome disso não é fé. Talvez o nome disso seja matemática. E aí a gente é bom para isso. E não é de todo ruim, porque você é um ser humano capaz e racional, e glória a Deus por isso. Mas as coisas espirituais se discernem pelo Espírito de Deus. Foi assim que Nicodemos foi colocado em contraponto com o Senhor. Porque Nicodemos queria entender como é que é esse negócio aí de entrar no ventre e nascer de novo. Jesus falou, Nicodemos, se falando de coisas físicas você não entende, o que dirá se eu falar para você de coisas espirituais? E é assim mesmo, irmãos, as coisas espirituais se discernem de uma forma diferente das coisas físicas.
Então Abrão, ele teve a postura correta. Qual foi a postura dele? Postura de fé. E creu Abrão no Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. E Isaac, qual foi a postura de Isaac? Vamos ver Gênesis 25, versículo 21. A palavra diz, Isaac fez o que, irmãos? Orou. Vamos relembrar o texto. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, e o Senhor ouviu as orações, e Rebeca, a sua mulher, concebeu. Então, o que a gente tem aqui são pais espirituais, são patriarcas trabalhando para que Deus possa cumprir as suas promessas. Então, a palavra diz que Abrão creu, diga comigo mais uma vez, Abrão creu, e agora fala assim, Isaac orou. É isso, irmãos, Isaac orou. E olha que coisa interessante, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Ah, se nós compreendêssemos a importância que tem quando um homem entende o seu papel sacerdotal. Ah, se nós entendêssemos o poder que tem um homem de Deus sobre a sua casa. Olha, irmãos, pense comigo o seguinte, essa mulher só venceu a esterilidade, segundo o que o texto está nos dizendo, porque o pai, o homem, o sacerdote do lar fez o quê? Orou. Diga comigo assim, oração também é para homens. Parece doido isso. Mas como o Fábio falou, e até hoje de manhã eu falei sobre isso, e ele colocou as palavras exatas aqui, sabe? Hoje nós vemos uma postura muito positiva da mulher em relação à igreja. Isso é maravilhoso, porque irmãs, vocês têm feito toda a diferença nessa casa. Glória a Deus pelas mulheres. As mulheres têm se movido nos ministérios, as mulheres têm pago um preço, mas eu quero dizer uma coisa, principalmente para você, homem de Deus que está aqui hoje, o projeto de Deus para a sua família começa em você, homem. Talvez a sua mulher vai ser um instrumento de Deus para que a palavra chegue ao seu lar, para que a palavra chegue à sua casa, mas como é importante o posicionamento do homem. Quando o homem deixa de ser passivo espiritualmente e passa a assumir o seu papel de responsabilidade. Quer saber de uma coisa? O diabo sabe quem manda lá na casa. E o diabo respeita a autoridade. Quando um homem é posicionado em casa, quando um homem é realmente o sacerdote do lar, ele paga um preço pela sua família, o inimigo passa longe. Porque ele sabe que aonde tem um homem de Deus, aonde o homem não fica escondido atrás da mulher, onde o homem assume o seu papel sacerdotal, que também é de oração, de leitura da palavra, de vigor espiritual, sabe, isso faz completa diferença em nossas casas. E a gente tem vivido um tempo onde os filhos vão perguntar algo sobre Deus, e tudo que tem a ver com Deus, a ver com a sua mãe. Igreja, vai com a sua mãe. Eu tenho aqui, né, o meu joguinho de futebol, eu tenho minhas coisas para fazer, eu tenho minhas correrias, eu estou cansado. Vê com a sua mãe, eu estou aqui para dizer, pai, você é importante. Quando o seu filho vê você, pai, orando, indo à igreja, pagando um preço pela sua família, lendo a Bíblia, ensinando princípios, como isso é forte. Isaac orou, e a esterilidade da sua esposa foi vencida, porque ele foi sacerdote do seu lar, porque ele assumiu a responsabilidade que Deus lhes deu. Então, assim como Abrão creu, e Abrão é um grande exemplo de pai, Isaac orou, e agora ele se tornou também um grande exemplo de pai para nós. A Bíblia fala em Filipenses 4:6, não está ali no telão, mas a Bíblia fala assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições
pela oração, pela súplica com ações de graça. O que a Bíblia está dizendo? Que tem gente que está por aí, andando, ansioso, abatido, inquieto, mas em momento algum tem orado, em momento algum tem apresentado. Ele colocou naquele modo assim, Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que é a minha necessidade, Deus sabe o que está acontecendo com a minha vida. Ei, irmãos, eu estou aqui para te dizer, Deus sabe sim, mas Deus quer ouvir da sua boca, através da sua oração. Lembra de Bartimeu? Bartimeu era o que, irmãos? Cego, mendigo, estava lá na sarjeta há muito tempo. Quando Jesus ia passando e ele começa a gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim, levam o cego até Jesus. Qual foi a palavra que Jesus perguntou a ele? Bartimeu? Bartimeu? Vamos lá, gente. O que queres que eu te faça? Mas Jesus não sabia que ele era cego? Então não era mais fácil Jesus chegar e retome a visão. Mas ele fez Bartimeu declarar com a sua boca que eu torne a ver. Sabe por quê? Porque Deus quer projetar nos nossos corações um salto de qualidade, onde nós não somente deixaremos no ar as nossas crises, as nossas lutas, mas verbalizaremos para Ele. Falaremos ao Senhor, a Bíblia é clara, não ande ansioso, em tudo seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Se você não suplicar, se você não verbalizar, nada vai acontecer. O Senhor está esperando a sua igreja, o seu povo, sair da inércia espiritual e ativar a sua fé. O Senhor tem o maior prazer em responder. Mas se você nem sabe o que você quer, se você nem expressou, nem verbalizou ao Senhor aquilo que está no seu coração, como é que Deus poderá fazer algo? A Bíblia fala em Jeremias capítulo 33, verso 33. A palavra fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. E depois ela fala, invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, diga comigo assim, invoca-me. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Não é automático. A bênção não é automático. Deus sabe o que você está passando? Sabe, mas a pergunta é, você tem orado? Você tem verbalizado? Invoca-me e te responderei. John Wesley, ele tinha uma frase que dizia exatamente assim, Deus não fará nada senão em resposta à oração do seu povo. Deus quer responder. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer concretizar todas as promessas dele para a tua história. Mas a pergunta é, você tem invocado? Você tem buscado? Você tem verbalizado? Nós temos orado de forma intencional. Eu falei hoje de manhã, mas é muito importante dizer isso, sabe? Tiago fala, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Porque enquanto você não entende a necessidade de ir a Deus, talvez você coloque assim, Deus em algum momento vai se revelar, Deus em algum momento vai falar, Deus sabe a luta que eu estou vivendo. Ele sabe sim, irmão, mas quem tem o poder de mudar é você. Quem pode fazer algo pela sua vida é você mesmo, quando você se rende a Deus e apresenta suas súplicas através de oração. E isso redunda em louvor e ações de graças ao Senhor. Deus ama ver os seus filhos, sabe, verbalizando as suas necessidades a Ele, porque quando você pede a Deus, você está pedindo a pessoa certa. Quando você pede ao mundo, quando você pede às pessoas, quando você sai perdido por aí, denunciando nas redes sociais as suas lutas, as suas dificuldades, você está indo no lugar errado. Mas quando vamos a Deus, e quando apresentamos a Ele, através de orações e súplica, as nossas necessidades, Ele tem prazer em nos abençoar. Amém? Então diga comigo mais uma vez, Abraão creu
Isaac orou, agora diga Jacó trabalhou. Vamos ver o último texto e nós vamos encerrar aqui. A palavra diz, Gênesis 29, 21 a 27, então Jacó disse a Labão, dá-me a minha mulher, porque o tempo já está cumprido, para que eu a tome por mulher. E respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra, não se dá a menor antes da primogênita, cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo que está escrito ali, irmãos, trabalho. Então, como que Jacó conquistou a sua esposa e depois, futuramente, sarou ela da esterilidade? A Bíblia fala através do trabalho. Então, da mesma maneira com que Abraão creu, com que Isaac orou, Jacó aqui trabalhou. E trabalhou quanto tempo, irmãos? Ele trabalhou 7 anos. Mas vencidos os 7 anos, Labão, na verdade, Lambão, né? Esse homem que deu um nó em Jacó, ele falou, não se faz assim. Aqui não se entrega a mais nova primeiro, mas foi lá, embebedou Jacó à noite e sorrateiramente colocou Lia, ou Leia, para algumas traduções, dentro da sua tenda, para que ele coabitasse com Leia, com Lia, e não com Raquel, que era a prometida. E quando ele amanhece, que ele percebe aquilo que aconteceu, a Bíblia diz que Labão coloca uma nova condição. Você quer a mais nova? Então trabalhe mais 7 anos. Porém, o que a Bíblia diz é que os 7 anos se passaram como se fosse alguns dias, de tanto que Jacó amava a Raquel. E ele trabalhou por ela. Todo o trabalho, todo o suor, todo o desgaste que ele teve, foi para que a promessa de Deus se cumprisse na sua vida. Então, nós sabemos, e pela história diz que Raquel também foi mãe de filhos. Raquel também foi abençoada. Raquel também venceu a esterilidade. Mas isso só foi possível porque primeiro o seu marido trabalhou, diga comigo, trabalhou por ela. Que lindo isso, irmãos, é ver que o trabalho faz parte também desse processo de vencer a esterilidade. Deus está chamando homens, pais, para trabalhar. Tem uma capacidade sobre o homem tão grande, sobre a sua vida, de exercer o trabalho para ser o provedor do seu lar, para abençoar a sua casa. Deus te deu inteligência, Deus te deu sabedoria, e sabe, como parte da expectativa celestial, para que as promessas de Deus venham sobre a nossa vida, possamos também pôr a mão na massa e começar a trabalhar. Trabalhe pelas promessas de Deus, trabalhe para que os sonhos e as conquistas, não somente espirituais, mas também materiais, possam vir sobre a sua casa, possam vir sobre a sua família. A Bíblia diz sobre isso no Salmo 128, que do fruto das suas mãos comerás, serás abençoado, tudo te irá bem, a tua esposa na sua mesa, ao redor de sua mesa, junto com os seus filhos, serão abençoados. Então a promessa de Deus está também sobre aquele homem, sobre aquele pai que entende a importância de trabalhar. E o trabalho nesse caso levou Jacó a casar-se com a mulher dos seus sonhos, Raquel. E ela, por sua vez, como diz aqui Gênesis 30, também lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a tornou fecunda, de modo que ela concebeu e deu à luz um filho, e disse, tirou-me Deus da humilhação, e chamou-lhe José, dizendo, acrescente-me o Senhor ainda outro filho. História maravilhosa essa. Eu quero convidar você a ficar em pé, vou chamar o nosso Ministério de Louvor. Enquanto você fica em pé, eu quero dizer para você que os resultados de fé, oração e trabalho sempre serão a multiplicação das gerações. Aqui a gente vê que existia um princípio básico sobre a vida daqueles homens. Eles temiam a Deus acima de todas as coisas.
E eles sabiam que o Senhor tinha uma promessa para a vida deles. E o resultado de você andar em fé, o resultado de nós como povo de Deus, apresentarmos as nossas orações e as nossas súplicas, o resultado também do nosso trabalho é que Deus multiplicará a semente que Ele colocou em nossas mãos. E nós podemos hoje, pegar uma carona nesse legado espiritual que foi liberado sobre os nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, e saber que a bênção de Deus é geracional, e você, tanto como eu, nós somos hoje chamado o povo de Israel. E quem é Israel na Bíblia, irmãos? Israel era o antigo Jacó. Gênesis 32 fala sobre esse homem, que ainda era uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor, que ainda era uma pessoa que, embora vivesse em uma família de patriarcas, não tinha tido a sua própria experiência com Deus. Mas é lá em Gênesis 32, um lugar chamado Val de Jaboque, que aquele homem se encontra com um anjo da parte de Deus. E lá, algo chama a sua atenção e ele começa a entender que era a grande oportunidade da sua história mudar. E ele não somente entende essa importância, como luta por ela. E ele lutou, irmãos, acredite você, Jacó lutou por uma bênção. Qual bênção era essa? Pela bênção que estava sobre os seus pais, Abraão, Isaac, e agora veio sobre a vida de Jacó. Logo, o que a Bíblia diz é que por causa da valentia dele, por causa da luta, porque ele não esmoreceu diante do desafio que estava diante dele, a Bíblia diz, não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque como um príncipe você lutou e prevaleceu. E essa é a palavra para você, homem de Deus, essa casa. Lute como um príncipe, prevaleça contra os seus inimigos, prevaleça contra os gigantes que se apresentam na sua casa, na sua vida, na sua família. Você é responsável pela espiritualidade do seu lar. Você tem uma graça de Deus para que as coisas sejam mudadas, sejam transformadas. Você que é mulher de Deus e tem lutado às vezes sozinha, quero dizer, essa mesma bênção está sobre você, a bênção da valentia, de às vezes educar os seus filhos, de ensinar princípios para eles, sozinho, mas não desista. Creia que uma hora toda a sua família estará unida ao Senhor, uma hora toda a sua casa estará na presença de Deus, e você poderá lutar junto com a sua família, e vai ser uma bênção, porque as promessas do Senhor, elas são promessas geracionais. Deus quer abençoar a sua vida hoje, para abençoar a vida dos seus filhos amanhã, para abençoar a vida dos seus netos depois de amanhã. Você recebe essa bênção no teu coração? Fecha os teus olhos então. Eu quero te convidar a orar comigo nesse momento, enquanto vamos entoar uma canção. Eu quero que você comece a interceder pela sua casa. Eu quero que você comece essa noite a declarar sobre o teu lar as promessas de Deus. Elas não cessaram sobre a tua vida, elas não cessaram sobre a tua casa. O Senhor vai responder as orações, as petições, as declarações que você tem feito a Ele. Hoje é o dia oportuno para que Deus possa estender as suas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa. Feche os teus olhos, adore o Senhor e declare sobre a sua família. Aleluia. Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos.
filhos, dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, dos teus filhos e os filhos de teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, em teu lado e em ti, é por ti. Eu sinto de Deus essa noite de orar pelos homens que estão aqui presentes. Seja você pai ou não, seja você pai, avô, seja você até mesmo um jovem que está aqui que ainda não tem filhos, mas eu creio que você vai precisar de muita sabedoria do alto sobre a sua vida. E eu queria orar especificamente por todos os homens dessa casa. Você pode sair do seu lugar? Vem aqui no altar, todos os homens, aproxima bem pertinho aqui, para a gente ter mais espaço. E nós queremos orar por vocês, homens. Vem um pouquinho mais perto aqui, gente. Vem, pode chegar mais para poder caber todo mundo. Eu vou pedir às mulheres que vão ficar aí, estenda suas mãos, mulheres. Nós vamos entoar essa canção. Nós vamos declarar sobre a geração paternal dos nossos homens. Nós vamos declarar sobre eles sabedoria do alto, para que eles possam vencer os desafios sobre a vida deles, que a palavra do Senhor estará em seus corações. Homem de Deus dessa casa, saiba de algo: o Senhor separou este dia especial na sua história, para que haja um romper sobre a sua família, para que você administre aquilo que Deus colocou sobre o seu coração, o legado paternal. Tem muita bênção de Deus sobre a sua vida para ser ministrada sobre a sua casa. Começa em você. É esse tempo da sua história que Deus está te chamando. Fecha os teus olhos aí. Enquanto vamos entoar essa canção, eu quero pedir às mulheres: levante as suas mãos. Vamos declarar a bênção geracional sobre os homens dessa casa. Aleluia. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família. Declaramos isso sobre vocês, homens. Aleluia. A bênção de Deus está sobre vocês. Declaramos todas as gerações debaixo da sua vida. Aleluia, Pai. Declaramos esses homens agora regenerados pelo Senhor, regenerados pela palavra do Senhor. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua entrada te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é contigo, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo. Declaramos: assim seja sobre a tua geração, homem de Deus, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre a tua esposa. Sim, Senhor, derrama a tua bênção sobre a vida destes homens. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os filhos. Amém. Amém.
Deus que está aqui à frente. Eu creio que o Senhor tem preparado esse tempo, essa estação. Eu queria dizer para você, homem de Deus, o diabo não está brincando de ser diabo. O diabo está tentando destruir a sua casa, os seus filhos e a sua geração. Deus tem chamado eu e você, homens, para nos posicionarmos, para entendermos que há sim uma guerra espiritual pela nossa família. O inimigo tem sorrateiramente entrado na mente, no coração dos nossos filhos, através de diversos mecanismos que ele tem, seja o celular, seja a influência de colegas, seja lá qual for a situação. O que eu quero dizer para você é que mesmo com tudo isso que está acontecendo, Deus ungiu você como um sacerdote e protetor do seu lar. Sabe, você precisa entender, e eu tenho bem claro isso sobre a minha vida, que sobre nós existe uma palavra, que nós somos defensores da nossa casa. É nós que impedimos que a maldição continue em nossos lares, sobre a vida dos nossos filhos. É o posicionamento sacerdotal que faz cessar toda a ação do inimigo em nossa casa, em nossa vida. Então, faça um compromisso com o Senhor. Faça uma aliança verdadeira com Deus. Posicione-se verdadeiramente para que a sua geração, não somente a sua vida, você já é um abençoado, mas a pergunta é: seu filho vai ser abençoado amanhã? Seus netos serão abençoados? Eles serão se você se posicionar hoje. Eles serão se você se comprometer a ser um homem de Deus hoje. E amanhã a nossa geração vai ser toda ela uma geração abençoada. E eu profetizo: você é um guerreiro do Senhor, você é um valente de Deus, e a palavra do Senhor está sobre a sua vida. Você recebe isso? Então dê um forte aplauso a Jesus e receba essa palavra. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Podem voltar para o lugar de vocês. Aleluia, aleluia. Enquanto os homens estão voltando, continue adorando o Senhor. Vamos declarar essa canção mais uma vez. Fica em pé. Aleluia. Declare isso de todo o seu coração, para que o nome do Senhor seja exaltado na sua casa, na sua vida, na sua família. Sim, Senhor. Amém. Assim seja, Senhor. Obrigado por essa noite. A tua palavra já está sobre o nosso coração. Agora nos dispensa, Pai, de volta para os nossos lares, para as nossas casas. Dê ao teu povo uma semana vitoriosa, Pai, uma semana abençoada. Pai, nós abençoamos de modo especial os pais que estão aqui. Declaramos sobre eles essa palavra. São guerreiros, são homens de Deus, e eles têm a tua palavra para vencer o maligno, Senhor. Dê a eles a fé, como deu a Abraão, Senhor. Dê a eles o espírito de oração, como deu a Isaac. Dê a eles a competência do trabalho, como deu a Jacó. E libera sobre eles, Pai, a promessa que o Senhor ordenou sobre todos aqueles que temem o teu nome. Obrigado por essa noite tão especial. Oramos gratos, em nome de Jesus. Amém, amém, querido. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Amém. Amém, amém. Quero só, antes da gente sair, dizer para você que amanhã começa a nossa semana do jejum. Nós vamos jejuar até quarta-feira, jejum de 6 horas. E de quarta a sexta-feira nós vamos jejuar 12 horas. Esse é um jejum coletivo que vai abençoar muito a sua vida. E é importante que você faça conosco. Na quarta-feira teremos aqui o treinamento do Boas Notícias, aberto para toda a igreja, mas tem uma palavra: nós não teremos kids, então você precisa se organizar, tá bom? E na sexta-feira também teremos a noite da visão,
aonde nós vamos, visão e da presença, onde vamos orar, profetizando sobre a outra semana, quando vamos iniciar o Boas Notícias. Então se prepare, vai ser uma semana cheia da presença de Deus, gere expectativa no seu coração, será maravilhoso. Dá um abraço bem forte quem está perto de você, deseja uma boa semana, vai na bênção.